Olá pessoal, meu cordial bom dia. Que todos se sintam na paz escolhedora desta casa, irmãos em Cristo. E um abraço a todos aqueles que ir lá na frente. Seja bem-vindo a todos vocês, os encarnados. Estamos aqui também os desencarnados, meu afeto de amor. E o acolhimento da vossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Dores, aliviando a necessidade de alcançar a evolução de todos aqueles que já partiram. É através do nosso pensamento a caridade moral. É através do nosso conhecimento abraçar o irmão para entender amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo maior mandamento. Então vamos nos aquietar nossa mente. Vamos despreocupar um pouco. Vamos se manter mentalmente, corporalmente aqui, nesse recinto. Vamos visualizar a figura do Mestre Jesus com sua mão espalmada sobre a nossa fronte, transmitindo amor, eletramor, aceitação do amor, a paz interior. Renovar esse mundo. Para que possamos seguir a nossa caminhada de evolução, de autoconhecimento. Que todos se sintam abraçados neste momento, interligando a esse trabalho de amor ao próximo, interligando aos mentores aqui da casa, os benfeitores, para poder nos acolher as vossas graças e as vossas misericórdias. Graças a Deus. E agora eu vou passar aqui para o amigo para ele ler um minuto de sabedoria. Bom dia a todos. Me chamo Henrique. É um prazer estar hoje aqui na casa de oração. Minuto de sabedoria. Desenvolva a parte humana do seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana de seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para resselecionar e pensar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O tema da nossa conversa hoje nos traz aqui como palestrante Rafael Sena, que nos traz retorno à vida corporal. O Evangelho não se pode servir a Deus e a mamão. Capítulo 16. Vou fazer um pouco aqui da leitura que salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas 16:13. Então o jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais os mandamentos? Disse-lhe. Jesus disse-lhe: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai o vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem respondeu-lhe: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes, doai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde a mim seguir. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste
porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é bem fácil que o rico entre no reino do céu. É bem difícil que o rico entre no reino do céu. Eu vos digo ainda em vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que não que o rico entrar no reino do céu. São Mateus 19. Veja que a coincidência, a salvação dos ricos, né? Tem uma ligação, retorno à vida corporal. Mas tudo bem. Rafael, fica à vontade, se expresse de coração e alma lavada, como se diz o matuto. E Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, satisfação de estar aqui. Destacar, agradecer a presença dos nossos amigos de Ouro Branco. Sejam muito bem-vindos aos que vêm pela primeira vez. Aos nossos amigos encarnados e aos internautas que vão assistir depois. Vamos conversar hoje sobre o retorno à vida corporal. Essa temática, ela me surgiu da seguinte maneira. Eu estava vasculhando alguns temas que eu já tinha falado e Cassandra estava dormindo do meu lado. E, olhando, dormi, a minha filha, para quem não sabe, está... Nasce daqui a pouco tempo, acho que ela 2 meses, está por aqui. E esse tema me veio à cabeça: retorno à vida corporal. Ela está voltando para cá, né? Então vamos lá. Eu vou começar fazendo alguns questionamentos a vocês. Não precisa responder, mas se quiser, fique à vontade. Primeiro, considerando toda a experiência que nós já vivemos, diversas vidas que já tivemos, qual a importância, na sua opinião, da passagem pela fase da infância na experiência corpórea? Por que, na sua opinião, nós temos que ser crianças? Reflitam. Nós vamos discutir isso hoje. Reflitam. Outra, 2. Por quê? Mesmo aqueles que nós não temos laços familiares, não temos laços parentescos, tendem a nutrir tais sentimentos em relação às crianças? Alguém tem alguma ideia disso? Por que nós nos afeiçoamos mais às crianças do que um marmanjo velho? Por que será? Inocência. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu tenho mais questionamentos, mas vai ser ao longo da nossa conversa. Paradoxo eterno do recomeçar. Aí já vem a primeira pergunta, né? Se a vida é uma escola e somos espíritos com vivências milenares, diversas vidas nós já tivemos, por que iniciamos cada jornada corpórea em estado total de vulnerabilidade, ignorância e esquecimento? Mais cedo na evangelioterapia, nós estávamos discutindo sobre se a encarnação era uma bênção ou se era um fardo. Nós discutimos isso bem hoje de manhã. A reencarnação, vi várias e várias vezes, é uma bênção, uma dádiva de Deus, a oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos. Mas só que quando a gente vê a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, da segunda para frente, tudo que a gente viveu é parcialmente esquecido. Oxe, mas por quê? Por que eu não posso saber o que eu vi na outra vida? Não era bom saber não, porque eu não fazia mais. Se na outra vida eu roubava,
eu já aprendi que é errado, então eu podia me lembrar, né? Aí eu não fazia mais. Será que essa é a chave? Nós chamamos isso de véu do esquecimento. É um nome bonito, né? Véu do esquecimento. E esquecer, longe disso, né? Longe de ser punição, na verdade, é uma proteção, uma bênção de Deus. Está nos protegendo. Nós vamos discutir sobre isso. Em relação ao processo de encarnação. Primeiro, mergulho fluídico. O espírito entra numa espécie de sono profundo. Tem toda uma preparação para o espírito encarnante vir. Segundo, tem-se uma perturbação necessária. O espírito perde temporariamente a consciência de si mesmo. Depois, entra no estado latente, que todas as suas faculdades adormecem para permitir um recomeço livre de amarras. Para depois, então, vir o nascimento. Ele fala assim que a perturbação vai cessando apenas com o desenvolvimento dos órgãos. Como assim? O espírito é preparado, ele o espírito em formato adulto, começa a ter um preparo que ele vai diminuir de tamanho. Vai se tornando bebê, criancinha. Depois, com esse processo, ele vai esquecendo do que viveu, ele vai entrar em espécie de sono. Vai esquecer as habilidades que tinha, os conhecimentos que tinha. É como se zerasse tudo que ele tinha na cabeça. Para então ter o nascimento. Essa parte da perturbação, ele vai perdendo aquilo que ele é. E também vai zerando o armazenamento do espírito. E ele fala que essa perturbação, ela vai se diminuir até o desenvolvimento dos órgãos. A gente vai comentar que na adolescência é a fase que meio que se conclui como espiritualidade de verdade. Não é rebeldia, né? A questão que o cachorro louco, como minha mãe chamava, é na adolescência. Ali é o instinto, na verdade, como o espírito é de verdade. Acho que todos passaram por uma fase de rebeldia. Ou alguns estão passando ainda, né? Eu comecei perguntando, né, por que era importante e por que é uma dádiva também o momento de infância. Está aqui. Em relação ao lado da criança, vem a vulnerabilidade, a inocência, como foi falado. Quando você olha aquele serzinho pequeno, não precisa ser criança não, vai ser um filhote de animal. Qualquer animalzinho é bonitinho, né? Dá vontade de cuidar, de pegar. Até uma cobrinha fica mais bonitinha do que uma cobra grande, né? O animal, filhote, seja humano ou não, tem aquela nossa desperta, né, esse lado de vulnerabilidade, de ser frágil, de ser pequeno. Então nós já nos afeiçoamos mais. Só por isso, só por ser pequeno e frágil. É o lado da criança, do ser reencarnante. Por outro lado, quando você vê uma criança, né, já desperta, quando o pai vê a criança, amor, ternura, que são despertados por essa fragilidade, pela ingenuidade, pela potência que a criança tem. Quando isso se junta, tem-se formação de laços afetivos. Por que isso é importante? Imagina, se eu soubesse que fulano me matou na vida passada, ele me matou de uma facada. E agora, eu já não conseguia perdoar ele. E agora, ele tem que vir com o meu filho. Ou eu vou ser filho dele. Se eu não esquecesse disso,
se não tivesse essa fase de infância, de bebê, de crescimento, claro, aliados, né? Será que eu ia conseguir perdoar? Vocês acham que eu? Ia nada. Se fosse do nada se aparecesse, né? Ó, tá aqui, esse senhor agora vai morar com você e você vai ter que cuidar dele. Ele matou na outra vida, mas vocês têm que fazer as pazes de algum jeito. Tem que despertar o perdão entre vocês dois. Um marmanjo velho que matou na outra vida. E se eu me lembrasse disso, eu não ia ter perigo de conseguir perdoar. Ou talvez conseguisse com muitos e muitos milênios. Né? Então a reencarnação e a infância serve para isso também. Sabedoria divina. O disfarce perfeito do amor. Eu falei da criança, né? Deixar bem claro que a criança, como nós a vemos aqui, é aquele serzinho frágil pequeno. Mas quando os espíritos vêm aqui, se comunicam conosco através dos médiuns, os obsessores dessas crianças já vêm cobrar. Já vêm reclamar por essa criança. Tem uns pais aqui que já frequentam há mais tempo e sofrem bastante com obsessores dos próprios filhos. Né? É o nosso caso também. A Agatha nem nasceu ainda, mas já vem muitos e muitos perseguidores dela. Mas depois dizer, Rafael, mas ela está na barriga ainda. Mas como eu falei, a Agatha é um espírito milenar que teve muitas e muitas encarnações. Aquela criancinha já teve uma vida, já fez muita coisa errada também. Né? Mas só que, quando, para não formar bebezinho que a mãe, e o pai também, claro, né? Vê aquele serzinho pequeno que é o fruto dos dois, aí como mostra daí, né? É a visão que a mãe tem, é o sol dos pais, é o que o pai quer proteger e amar todo o tempo, a mãe também, é um anjinho, né? Mas como eu disse, por trás dessa face de criança, como nós a vemos, os espíritos a veem como elas são, tal qual ela era quando fez o mal àquele espírito. Daí vem as perseguições. Aí no Evangelho, capítulo 8 diz assim: ela não poderia dispersar-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. Você não se apega, não ama um adulto que você acabou de conhecer. E ainda mais se você soubesse que aquele adulto que você está vendo agora fez um mal grande a você. Né? Daí a importância da fase de infância. A importância do esquecimento que é natural a todos. Despertar orgânico e o retorno à natureza. Durante o nascimento, o véu é denso, as faculdades são limitadas pela fragilidade orgânica. Como eu falei, né? Quando bebezinho, é como se zerasse todo o conhecimento, tudo que ele vivenciou, aquilo é apagado. E ele tem que aprender, tanto que na fase de infância é quando aprende mais. Né? Quando mais se absorve o conhecimento. Como ele fala assim, o véu é denso, é como se o capuz fosse maior. Quando vai crescendo, o espírito é responsivo a novos estímulos morais e a educação familiar. É na infância que você consegue moldar aquela criança. Os pais têm como missão guiar e instruir aquela criança para um bom caminho. Mostrar o que é certo, mostrar os ensinamentos para o bem.
se você não faz isso na época de infância, para aprender depois de adulto, já depois de adolescente para frente, é muito mais complicado. Né? O limite tem que ser dado quando é pequenininho. Regras. Aprender a caridade desde pequenininho. Porque para despertar depois, ixi. Não. Vocês concordam? Depois, na juventude, o corpo amadurece e o espírito retorna à sua natureza original e mostra tal qual é. Como eu falei no começo, né, na adolescência, em que a realidade como aquele espírito era, é que vem mais à tona. O espírito ele não muda na adolescência. Os órgãos físicos agora maduros simplesmente lhe dão voz plena para manifestar seu verdadeiro caráter. Não que ele mudou quando chegou na adolescência. Não, ele já era assim. Só que, como dito, estava suprimido pelo véu do esquecimento. Mas se ele tem a tendência, né? Aquela tendência já se mostra na infância, pequenininho. Aí quando chegar na adolescência fica bem pior, e para moldar é mais complicado ainda. Acho que vocês agora estão pensando em crianças que conhecem, né? Ah, fulaninha é assim. Não é não? Estão pensando em exemplos de crianças que estão nesse momento passando por isso. Aquela criança mais difícil, ou aquela criança que já desde pequenininha tem uma mediunidade já forte, que aprende sinais. Imagina depois, né? Aquela criança mais perversa. Ah, vai dar para uma criança desse jeito. É. Já tem outro lado, aquela criança mais espertinha. Eu gosto do exemplo de Elise. Elise é a filha de Joarlia. Elise, desde pequenininha, chamava a mãe para fazer o evangelho. Que criança faz isso? Que chama a mãe para fazer o evangelho em casa. Essa criança não é um ser evoluído, não. Né? Impressionante. Vai ser uma ótima trabalhadora no futuro. Deus quiser. Em relação ao véu, né? Mas aí, por quê, né? Por que nós esquecemos? Por que é importante ter o véu do esquecimento? Primeiro, se nós lembrássemos de tudo, se não existisse véu. Primeiro, humilhação excessiva por erros do passado. Humilhação excessiva. Como assim? Eu vou falar por mim. Eu tive uma recordação de uma vida em que eu estava lutando uma guerra e que eu atirava um canhão e esse canhão falhava. Em vez de ir para os inimigos, ele só subia e caía em cima do meu pilotão. Se eu lembrasse disso, se todos lembrassem que eu fiz isso, esse pessoal não ia cobrar de mim, não? Ia estar do meu lado, quem está do meu lado ia cobrar por isso que eu fiz? Será que eles não iam me fazer lembrar todo dia que eu matei eles? Orgulho exaltado por antigas glórias. Imagina se você lembrasse que você foi Dom Pedro I, que você foi imperador do Brasil, que você foi Dom João, foi imperador. Se você lembrasse que você foi Leonardo da Vinci, nomes da história, será que eu ia ser do mesmo jeito? Meu orgulho ia subir minha cabeça, não? Então, tá aí, né? Mais exemplo de importância de esquecer.
Perpetuação de inimizades e rivalidades seculares. Se ninguém esquecesse, não bastava ser na passada não, podia ser nas anteriores, lá na primeira. Se eu fiz mal a uma pessoa, foi uma coisa muito perversa, já que ela não esquece, né? Então ia ficar para sempre aquela inimizade. E vítimas de outra hora nos reconheceriam e buscariam vingança. Eu falei do exemplo, né, que o pessoal viria atrás de mim em carne viva mesmo, encarnado, já que vocês me esquecessem. Por que eu levantei esse tema do véu do esquecimento? Porque eu tenho um amigo, né, que a gente conversa muito, ele é católico, e ele gosta muito de conversar sobre isso. Ele traz temas católicos, né, o lado católico de ver, e eu trago o lado espírita de ver, né? Aí um dia a gente conversou sobre isso. Não, mas se tivesse reencarnação ou encarnação, se eu lembrasse era mais fácil, porque aí não fazia mais. Se eu já sei o que eu fiz, não vou fazer mais, não faria novamente, né? Aí, quando a gente para analisar esses pontos, se eu soubesse da verdade, você podia parar de pensar dessa maneira, né? Se eu soubesse da verdade, na segunda vida eu não faria mais, só era na primeira mesmo. Mas é que tá, será que ia resolver? Nas primeiras encarnações da humanidade aqui na Terra, era tudo muito primitivo. Os primeiros homens das cavernas aqui era primeiramente instinto. Era caçar, né, para se manter vivo, era fugir dos animais, sobrevivência, reprodução, a casa lá, e só isso. Só servir para isso. Procurar alimento, fugir de animais, dos perigos sobre se manter vivo, e reprodução. Naquela época, será que não se matavam por um pedaço de dinossauro, de mamute, enfim, depende da época que estamos falando, mas enfim, será que não se matavam por um pedaço de caça? Ou não, um matava o outro para conseguir conquistar a companheira do outro? Com certeza. É só você visualizar o cachorro, ele briga todo momento por uma cachorrinha no cio, né? Então esses são os primórdios da humanidade. Tudo era brutidão, tudo era animal. Então lá na primeira encarnação, como meu colega alegou, na primeira, todo mundo era bruto. Na segunda eu ia saber o que eu fiz na primeira, e com certeza eu ia fazer de novo, né? E será que aquele amigo que eu fiz, né, desculpa, aquela pessoa que eu fiz o mal a ele ia conseguir esquecer o que eu fiz com ele na primeira? Ia nada, né? Então não, esquecer na verdade é uma bênção. Tem que haver sim o véu do esquecimento, junto também com a reencarnação diversas vezes. Então, agora pensando ao contrário, né? Se eu tiver o véu do esquecimento, o meu livre-arbítrio é protegido e fortalecido. Como assim? Ora, se eu já aprendi na vida passada, eu já tenho essa consciência de que se eu roubar, vão cortar as minhas mãos, né? Mas eu quero roubar ainda. Eu quero roubar aquele ouro. Ora, mas se eu me lembro, né? De aquele pendor, né? Se eu roubar, vão cortar a minha mão. Naquele momento eu quero roubar, mas eu não estou roubando porque eu sei o que vai acontecer. Não é porque eu não mudei o meu espírito para deixar de roubar o que é do outro, para seguir o mandamento trazido por Moisés. Eu mudei porque tem uma punição, né? E não mudei entre aspas, né? Não mudei de verdade. Então quando eu esqueço,
daquele meu passado que eu roubei e fui punido, e já trago dentro de mim que roubar é errado, aí sim é um ponto de evolução. Quando eu trago dentro de mim que aquela pessoa que me fez mal, e que eu não desejo mais o mal a ela, eu já a perdoei de verdade, e quando eu não desejo mais o mal de verdade, aí sim eu mudei. Não tem naquela pessoa que você não quer estar muito perto, não sabe nem por quê, mas não quer muito estar perto? Vocês têm essa pessoa? Acho que todo mundo tem. Aquela pessoa que você não quer nem. Não deseja o bem, assim digo, não expressa isso. Não deseja o mal também, mas por alguma razão não quer estar perto. Não tem nada contra, mas nem nada contra. É. Tem? Tem, acho que todo mundo tem. Então, com certeza, essa pessoa tem alguma coisa que lhe incomoda lá dentro, lá na sua consciência, né? Mas mesmo sem saber o que foi que aquela pessoa fez, a gente tem que perdoar e nunca desejar o mal, de maneira nenhuma, né? É assim que a gente se melhora. Convém do esquecimento, tem apaziguamento de ódios antigos. Foco absoluto na tarefa da existência atual. Porque se eu não esquecer da minha vida passada, eu ia querer ficar voltando para aquela. Eu ia ficar querendo voltar para coisas que eu não fiz na passada, né? Por exemplo, se lá na outra vida passada eu tinha uma família, lá meus 3 filhos, lá eu tinha uma outra esposa, lá eu deixei toda uma riqueza. Quando eu chegasse nessa agora, eu ia querer voltar para saber como eles estão. Não, agora eles também estão em outras vidas, estão em outros processos. Não, isso tem que ser esquecido, né? Aquela vivência passou. E possibilidade de reencontros curadores dentro da mesma família. Não se enganem. Nós estamos em lares que nós temos que estar. Se aquela pessoa que lhe incomoda, como eu falei agora há pouco, né? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho, e essa pessoa lhe incomoda e você não consegue amar de verdade, não consegue sentir apego de verdade, já está aí total evidência que vocês têm que se acertar, que foi um problema de outra vida. No Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores às aflições. Quem quiser entender mais, lê esse capítulo, é bem interessante. Capítulo 5. Esquecimento como condição para mérito. Eu já comentei sobre isso. Conhecimento forçado. Fazer o bem apenas por lembrar da punição do passado. Não gera mérito real, apenas medo. Foi o que eu falei sobre cortar a mão. Ora, se eu já sei que roubar é errado, eu já perdi a mão na outra vida, e eu vou roubar de novo? Não. A Maria. Despertou foi medo, né? Mas será que essa minha tendência a roubar vai sumir por causa disso? Vai. Inteligência e intuição. A cada existência o espírito distingue melhor o bem do mal. Escolhe o bem no escuro, prova a verdadeira transformação moral. Você sem saber, né, do que fez no passado, como eu falei de Elise, né? Elise é uma criança impressionante, de querer saber mais, de saber que o Evangelho é a proteção que a gente tem, que se apegar a Deus, ela já tem isso dentro dela. E ela tem, acho que 10 anos, eu acho. 10 anos.
Então, uma criança dessa já tem dentro dela o bem como intuição. Tá? Tem outro lado também, tá? Eu estou comentando o lado bom, mas tem um lado ruim também. Tem criança que é o contrário. Tem criança que gosta de brigar, gosta de manipular. De pequenininha. Gosta de inventar que fulano me bateu. Se foi ela que bateu. Vocês conhecem alguém assim? Tem criança assim também, tem sim. Né? Então, quando você vê que aquele ser está indo para o lado bom, aquela bondade já está dentro dela. Não estou dizendo que é perfeita não, tá? De maneira alguma. Estou dizendo que ela está no caminho correto. Está mais um pouco mais do que a gente está aqui. Né? Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Se eu lembrasse de tudo, será que realmente eu iria evoluir? No sentido de me tornar melhor. No sentido de como Deus quer realmente. Ele quer que nós sejamos bons de verdade. Não da boca para fora. Não para alguém ver que eu sou bom. Bom porque me faz bem. Esses espíritos mais evoluídos, né? Pode ter certeza. O Evangelho, vou resumir, né, em dois itens: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para eles, esses dois itens é natural. É natural. Deus quer que nós sejamos dessa maneira, amar ao próximo como a si mesmo, que isso torne natural, que me faça bem amar aquela pessoa, amar o meu próximo, independentemente de quem seja. Jesus veio para cá para mostrar isso, encarnou na terra para mostrar isso. Foi para a cruz, injustiçado, mas ainda assim não deixou de amar ninguém. Será que eu estou perto de amar o próximo como a mim mesmo? Ixi, falam comigo, não estou não. É por isso que a gente está aqui, né? Reencarnando aqui na Terra. E diversas vezes. Porque precisa. Mas, eu gosto muito de falar isso, né? Que um dia chegaremos lá. Chegaremos ao nível de Jesus. Ixi, Maria, que pretensão. Chegar ao nível de Jesus? Chegaremos sim, todos chegaremos. Uns vão demorar milhões de anos, outros vão demorar bilhões de anos. Mas, cedo ou tarde, todos nós chegaremos assim a níveis de espíritos evoluídos. Questão de tempo. Cada um no seu tempo. O esquecimento nunca é completo. Temos a consciência, temos as nossas tendências e instintos, e temos ainda os nossos guias, nossos protetores, que estão do nosso lado. Quando a gente está, que ele vê que a gente está se desviando do caminho que era para ser, a espiritualidade começa a tanger. Por aqui, vem por aqui. Não, por aí não. Para a gente seguir no caminho que era para ser. Falando por mim, eu nasci em Recife, de Recife fui para Fortaleza, Fortaleza Sobral, Sobral Santana, Santana Sobral de novo, Santana Fortaleza, Fortaleza Cajazeiras. E sem contar o que eu mudei na cidade, né? Rodei e parar aqui em Cajazeiras. Para casar e ter filho aqui em Cajazeiras. O que foi isso? Era o espírito me tangendo, tem que passar por ali para poder passar por isso. Tem que aprender isso, tem que fazer o mestrado, tem que estudar.
tem que fazer isso e isso. Vamos para aqui agora. Começou a me tanger, então fui indo. Até chegar aqui. Eu vim pelo amor, né? Diz que a gente vem ou pelo amor ou pela dor. Grande maioria pela dor. E eu cheguei na casa do Espírito, está aqui, foi pelo amor. Graças a Deus. Então pode ter certeza, tem ao nosso lado, que é a consciência, que nos diz que aquilo lá não está certo. Tem os nossos instintos. Olha, eu quero fumar, agora não fumo. Livre-arbítrio, né? Mas você sabe que é errado. Ou então eu quero fazer, tem aquela ação que você faz, mas sabe que é errado. Não tem? Todo mundo tem. Né? Mas livre-arbítrio nos permite a isso. E que a todo momento a espiritualidade está nos guiando. Na figura do nosso mentor e aqueles que querem nos proteger. Né? O educandário das adversidades. Como aprender com o passado que não lembramos? Através das provas que vivenciamos hoje. Cada um tem um problema ou algo que passou na vida que foi muito traumático, né? Ou que ainda está sendo, que tem que passar por longo tempo. Eu tenho um problema de circulação desde criança, problema de circulação. Esse problema de circulação vai se manter até o resto da minha encarnação. Não sei realmente o que eu fiz, ou se eu pedi para vir assim. Não sei, né? Vou saber quando eu voltar para lá. Mas que a circulação vai ser um problema que eu vou ter por toda a encarnação. Teve gente que passou por um trauma muito pesado. Teve gente que foi estuprada, mulher estuprada, homem estuprado. Teve gente que perdeu tudo em incêndio. Foram traumas pontuais e tem traumas duradouros, longa data. Se passamos por esse trauma pesado ou por esse trauma longínquo de longa data, quer dizer que está algo que nós estamos espiando. Com certeza. Nada é em vão, não. Nenhuma dor é em vão. E é assim que a gente aprende. Tem que aprender na dor? Tem gente que só aprende na dor. Acho que todos nós, na verdade. Quem que aprende só, irmão? Só falando? Um exemplo bem simples é uma criancinha que diz assim, ela está pequenininha, vai para a tomada. Quer botar o dedo na tomada. E a mãe fala só, não bota o dedo não, dá choque. Não bota o dedo não, dá choque. Até ela ir lá botar o dedo, ou ver alguém lá colocando e tomando um choque, ela vai querer colocar o dedo. Né? É um aprendizado. Mas tem menino que não para de vai todo mundo em cima da bicicleta. O carrinho foi muito. A gente comentou até o remédio amargo, né? Nós temos que passar para nos melhorarmos. A natureza das vicissitudes das provas que sofremos nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Tem um exemplo que seu ex conta, eu sempre preciso com a pessoa, mas que ele roubou numa vida anterior e que nessa vida veio como bancário, contato com muito dinheiro. Quem era a pessoa mesmo? Seu Murilo Serra. Então, essa coisa a tentação a todo momento, vai trabalhar anos e anos. Você tem aquela tendência dentro de si, né? aquela vontade, né? Você fez isso na vida passada, ou você superou ou não. É um modo de provar se você realmente superou aquilo ou não.
E passou longos e longos anos trabalhando no banco, tendo contato com bastante dinheiro. Né? Então isso foi um jeito dele se testar, se realmente ele tinha melhorado quanto a isso. E assim somos todos nós. Né? Cada um tem uma tendência que tem que superar, que tem que se melhorar. Claro, estamos na Terra, ninguém é perfeito. Lembrar disso, né? E quando nós falamos assim, que nós fizemos atrocidades no passado, que nós já matamos, que nós já roubamos, que nós já fizemos muita coisa errada, pesada mesmo. Não se admire, não se admire. Dizer que eu fazer isso, nunca. Não se admire. Se nós não tivéssemos feito esse tipo de coisa, nós não estaríamos na Terra. Tá? Nós não estaríamos reencarnando e reencarnando aqui diversas vezes. Não somos santos. E aqui são alguns exemplos, ó. Se eu era muito orgulhoso, muito vaidoso, é possível, né, que eu venha nessa vida agora sendo humilhado, vindo em condições subalternas. Eu nunca vou crescer na vida. Eu vou sempre estar em condições financeiras baixas. Eu vou estar na posição, financeiramente falando, tá? Posição mais baixa. Por quê? Porque se eu crescer, possa ser que eu venha a falhar novamente. Vocês conhecem alguém assim que luta, trabalha, mas que não sobe de jeito nenhum? Vários, né? É porque realmente tem que passar por aquilo. É preciso passar por aquilo. Né? Devia ser eu, né? Está aqui, né? Está aqui o exemplo, né? Não, mas esse tipo de situação é porque se você crescer demais, você começa a subir, você não vai se melhorar. Vai voltar a ser orgulhoso, vai voltar a querer menosprezar aquele que você comanda, vai começar a querer humilhar aquele que você comanda. Exemplo, né? O mal rico e o uso cruel da riqueza. Aquele rico que sugava do funcionário, que explorava até onde dava, mandava o pobre trabalhar na chicotada. Aí agora vem escasso, passando fome mesmo. Avareza revertida em miséria. Para, primeiro, não despertar o sentimento de querer ser melhor que os outros. E para provar um pouco do outro lado também. Alguém humilhando, né? Um tirano que dominava os outros, aí passa a ser servo. Sem liberdade, ou dependência extrema. A pessoa que vem, existem pessoas, que estão acamadas, ou que nasceram dessa maneira, ou que, por algum acidente, algum problema, ficaram dessa maneira. Com certeza esse trauma de não poder se mover, seja das pernas, ou seja além disso, tá? Com certeza ali está espiando alguma coisa. Tem que passar por aqui. A prova não é castigo, é a vacina para o espírito doente. O Evangelho fala sobre voltar à brancura da alma quando foi criada por Deus. A nossa consciência pede que nós nos tornemos melhores. Será que eu estou me esforçando para ser melhor do que eu era ontem? Será que eu estou fazendo por onde? Reflitam.
É para todos nós. Reflitam. Ou será que eu prefiro me comparar com o outro e dizer que eu estou melhor do que ele? Isso chama julgar, tá? Isso chama julgar. Será que é muito melhor julgar o outro, ver que o outro está fazendo errado, já que ele fez errado, então eu estou melhor do que ele? Já está bom. Será que é assim que eu faço? Reflitam. Pergunta: o véu pode ser levantado durante a vida corpórea? Resposta: sim, mas por regras estritas da espiritualidade maior. Como eu falei, né? Eu tive esse sonho que eu era militar, e eu tenho certeza que eu era militar, né? Eu já fui militar, né, em uma delas, que tinha acontecido esse fato comigo. É possível saber o que eu fui na vida passada? É. Mas assim, uma coisa que eu aprendi estando aqui dentro é que você nunca pergunta. Chega para pega um atendimento e eu queria saber por que eu sofro tanto, o que eu fui na vida passada. Não, isso eles nunca vão te dizer. Pode ter certeza. Você pergunta dessa maneira, só por curiosidade, porque está sofrendo por alguma coisa e quer saber por quê? Não, você não vão te dizer não. Se você era, sei lá, um juiz corrupto, por exemplo, na vida passada, e agora está pagando por isso, eles não vão falar dessa maneira não. Só vão falar que tem que passar. Ponto. Um dia, você está em vivência com os espíritos, né, com o trabalho a gente tem os contatos com os espíritos, um dia eles revelam. Seja por uma conversa através de um médium, seja por sonhos. E quando você acordar, você vai ter certeza que aquilo é verdade. Aconteceu comigo. Tá? Mas saber, né, sobre o passado tem outro problema também. Quando você sabe do seu passado, é como se ligasse uma luzinha na sua cabeça. Se eu sei que eu matei pessoas no passado, a minha consciência vai querer se redimir disso. E quando essa consciência quer se redimir disso, aquela pessoa que eu fiz mal também sente. O pensamento vai. Por isso, essa chama regressão de vidas passadas, na minha opinião, é perigoso se não for feita corretamente. Saber o que fez no passado, tanto vai despertar traumas do passado, em termos de consciência, como também procurar. Os obsessores vão saber também que você está procurando por eles. Mas, se foi revelado, você não procurou e foi revelado, bom, é que você precisa saber, para se melhorar de alguma maneira. Tá? Jamais por pura curiosidade. Desencarne, né? Agora falando da volta. Tem-se o desencarne, tem-se a ampliação da consciência. Nós sabemos que a carne é uma prisão. Quando a gente volta para lá, essa prisão da carne, ela é desfeita. Nós vamos recuperar a nossa consciência. Vai ter uma espécie de volta. Nós vamos começar a pensar, poxa, meu Deus, eu podia ter feito daquela maneira. Eu podia ter ajudado fulano. Eu podia ter dado um abraço naquela pessoa naquele dia. O regresso à pátria, né, espiritual, vai ser cheio de ou comemorações por ter feito certo, ou arrependimentos por não ter feito certo. E outros também não vão querer nem ir, vão querer voltar para os bens materiais, vão querer estar próximo daquela casa,
Tá? Aquela conquista daquela vida. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Rafael, em nome de todos, nos agradecemos. Muito obrigado pelas suas colocações. Como se diz, foi fantástico. Eu vou convidar a Samanta para fazer a prece final. Vamos testar. Eu quero testar também. Oh, seu Chico. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar a figura do Jesus, para que possamos, mais uma semana que se inicia, podemos contar com a espiritualidade, para que possamos todos os dias agradecer o pão de cada dia, agradecer a nossa saúde, agradecer todas as provações que Jesus vem mostrando na nossa vida. Essas provações, elas servem sim para que nós possamos evoluir espiritualmente e nós possamos agradecer diariamente tudo que Deus proporciona para nós. Assim seja. E agora todo mundo em fila para receber o passo magnético. Que Jesus nos abençoe e aqui fica o meu forte abraço a todos.